Olá, seja bem-vindo à nossa sala de estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, um método, uma técnica que vem ganhando muito espaço nas clínicas e nos consultórios de todo o país e também de todo o planeta e, consequentemente, conquistando um certo reconhecimento pela sua eficácia no tratamento de pacientes que possuem as mais diversas patologias. É a hipnose. E para desvendar esse assunto, que convenhamos é muito interessante, mas precisa ser desvendado, ser desmistificado, nós convidamos a psicóloga e hipnóloga Josilaine Garcia, ela que é credenciada junto ao Instituto Brasileiro de Hipnologia e membro da Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa. Josilaine, seja bem-vinda à nossa sala de estar. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, Lucas. Bom, Josilaine, então vamos iniciar desmistificando a questão da origem da hipnose. Como é que ela surgiu? É mesmo uma das obras de Freud ou tem algum resgate? Não, a hipnose tem mais de 4.500 anos, né? Freud foi um dos utilizadores da hipnose, no caso. Mas tem mais de 4.500 anos a hipnose. Inicialmente ela era tida como algo místico, religioso. Depois, ao longo dos anos, né, vem sido estudado bastante a hipnose e estava hoje cientificamente comprovado o seu uso. Tanto que os grandes hospitais, tanto na Bélgica, Estados Unidos, São Paulo, já fazem uso de técnicas de hipnose junto ao tratamento médico. Bom, e desde então surgiram várias nuances, né? Uma delas é a hipnose condicionativa. Isso, nós temos três modos, né, três tipos de hipnose, que é a hipnose clássica, a ericksoniana e a mais atual, a mais moderna, que é a hipnose condicionativa, que já tem 34 anos de estudo, bem mais de 15 mil casos estudados. Hoje, no mundo inteiro, são 4.000 alunos, né, 4.000 hipnólogos condicionativos, e desses 4.000 dá em torno de 75.000 atendimentos ao mês com técnicas de hipnose condicionativa. Aliás, o desenvolvedor dessa técnica é brasileiro, né? Você participou do curso diretamente com ele. Isso. É o Dr. Luiz Carlos Crozeira, né? Que foi o criador da técnica. Segundo ele nos passou durante o curso, né? Que eu tive o privilégio de fazer o curso direto com ele, né? O que é diferente da gente aprender uma técnica passado por outros do que com o próprio criador, né? Então, ele nos colocou que desde criança ele sempre teve contato com a hipnose devido ao pai dele. Então, ele já trabalhou com a clássica, com a ericksoniana, e ao longo do tempo ele foi desenvolvendo, e há 34 anos ele vem desenvolvendo a condicionativa. E ao longo desses 34 anos, a própria condicionativa vem evoluindo, né? Vai se aplicando novos métodos, porque dentro da condicionativa nós temos várias técnicas para se trabalhar. Muito bom. E como é obtido esse credenciamento para se tornar um hipnólogo? Você participa do curso, né? Após essa qualificação, esse curso, no momento que você faz a inscrição, eles já te mandam um material, a apostila online, você já começa a estudar. Após você ter esse treinamento, nessa capacitação, no meu caso foi direto com o Crozeira, e após isso tu tens que fazer em torno de 10 a 20 estudos de casos, né? Daí tu faz os atendimentos, os estudos de casos, encaminha para o Instituto de Hipnologia, né? Só assim tu obtém o credenciamento. E qual é o principal fator que diferencia essa nova técnica, a hipnose condicionativa, das anteriores? Assim, a hipnose clássica, no caso, a gente tem mais a parte do sofrimento, né? O paciente vai ao trauma, ele fala, ele tem que estar relatando para o hipnólogo o que ele está vivenciando, como ele está se sentindo, enfim. Se volta tudo ao sofrimento do trauma. Na ericksoniana, a gente trabalha com metáforas, né? E na condicionativa, a gente vai ao trauma, mas sem esse sofrimento. O paciente não fala, né? Ele não precisa relatar. Então, a vantagem de se utilizar isso dentro da clínica de psicologia é que em determinados momentos da psicoterapia, a gente chega num estágio do paciente que ele trava, né? Que a gente acaba lidando com as resistências desse paciente. E nesse momento a terapia meio que fica travada, parece que não vai para frente, a gente não consegue uma evolução. Com a hipnose, né, o paciente tem acesso a esses traumas que ele não quer
resgatar. Ele não precisa falar para o terapeuta, no caso, para o psicólogo. Então, é o processo de acesso a esses traumas são bem mais suaves, né? Não é com tanta dor como é na clássica. E há todo um recondicionamento desse paciente. Que, na realidade, desde que nós nascemos, a gente é condicionados. Nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a falar, quer dizer, a gente vai vendo e vai fazendo, e a gente vai assimilando coisas, né? Eu sei que o limão é azedo, que dá aquela, né, a coisinha assim nas papilas degustativas, porque eu experimentei, eu provei, eu me condicionei aquilo ali, né? Então, durante a hipnose condicionativa, a gente vai lá e recondiciona esse paciente. Então, eu fui criado uma infância inteira, ouvindo na escola, poxa, você não sabe fazer, você não consegue, chega em casa, a mãe briga, você é burro, você não conseguiu, não é assim que se faz. E eu vou assimilando que eu sou uma pessoa burra, que eu não consigo aprender. A pessoa acaba absorvendo isso. Absorvendo isso, né? Então, na hipnose, a gente faz esse recondicionamento, né? Então, a gente trabalha as crenças dessa pessoa. Então, a gente coloca aqui, você não é assim, né? Mas, para isso, tudo tem uma técnica, né? Para cada caso, cada paciente que chega lá, é feita a anamnese, a hipoanamnese, é feito um apanhado geral de tudo do paciente, desde o momento que ele levanta até o momento que ele vai deitar, né? E a gente trabalha individual, cada paciente é uma técnica diferente, um modo de fazer esse condicionamento diferente. O que pode ser trabalhado através da hipnose? Praticamente todas as doenças emocionais, né? Desde o pânico, depressão, problemas de aprendizagem, déficit de atenção, hiperatividade, o paciente oncológico, né, o paciente com câncer, a gente trabalha toda a parte depressiva desse paciente e, inclusive, a parte de analgesia e a diminuição dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia pode ser trabalhado também via hipnose. A hipnose não é uma técnica que a gente usa sozinho, né? Ela é um complemento dentro da psicoterapia, né? Dentro do tratamento médico. Tem muitos médicos já utilizando, muitos hospitais utilizando, mas é uma técnica a mais que hoje nós temos para usufruir. Tem alguma faixa etária para se submeter a esse tratamento por hipnose? A partir dos 8 anos de idade já pode ser submetido à hipnose. Perfeito. E quais são os principais resultados percebidos através da técnica da hipnose por parte dos pacientes? Os resultados são muitos, Lucas. Assim, tem pacientes que são mais suscetíveis, outros são menos. Então, alguns a gente leva um tempo maior, outro um tempo menor, né? Mas os resultados, a gente vê um aumento da autoestima, o sono fica melhorado, o paciente que busca por problemas de déficit de atenção, de falta de concentração, falta de foco, né, que está em terapia, a gente consegue trabalhar isso no paciente. Já tem vários relatos de caso dentro da clínica de uma sessão, né, o paciente já vem em terapia há um tempo, travou, coloquei para processo de hipnose. Uma sessão ele já começa a dizer, olha, eu consegui me focar, eu consegui seguir o meu TCC, eu consegui terminar tal livro, eu consegui fazer, né, já estou conseguindo controlar a minha dieta, estou conseguindo diminuir minha ansiedade, né, para pacientes com tratamento de obesidade, de compulsão alimentar, a gente vê bastante o efeito no fumante, né, para de fumar. No usuário de droga também é feito todo esse trabalho de recondicionamento e são inúmeros, né, os resultados que a gente vê. Bom, tem até certo pensamento, né, por parte da sociedade que quem faz terapia tem que ser doido, tem que ser maluco, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Que buscam... Hoje em dia a psicologia, a psicoterapia, né, é bastante utilizado para bem-estar, né? Não é só o paciente patológico grave, o psicótico, a esquizofrenia. Inclusive, se o paciente está em crise, ele não pode ir para terapia dentro da clínica, do consultório, né? Aí ele é direcionado aos CAPs. Até mesmo a ansiedade pode ser trabalhada através da hipnose, né? Principalmente a ansiedade.
principalmente ansiedade, autoestima, né, os resultados são enormes via hipnose. E qual é a duração do tratamento dessa natureza via hipnose? No caso da psicoterapia, no momento que a gente introduz o uso da hipnose, né, dentro do processo psicoterápico, o tempo de terapia reduz muito, né? Até foi um dos motivos que me levou a buscar a hipnose, porque hoje nós estamos num mundo assim bastante corrido, né? Não se tem muito tempo para ficar anos em processo de terapia. A medicina, a psicologia, enfim, tudo vem evoluindo, por que não o processo de terapia também não, né, não evoluir? Então, foi o que me levou a buscar. Porque quando a gente entra com o processo de condicionamento mental, né, com a psicoterapia com técnicas de condicionamento mental, que é no caso que a gente usa, ela se torna uma psicoterapia breve, né, em torno de 12, 20 sessões, às vezes nem isso. Tem pacientes que ele está em tempos lá em terapia, no momento que eu uso a técnica, eu já vejo o resultado praticamente de imediato nesse paciente. Bom, mas então, não é simplesmente a pessoa chegar no consultório também e querer ser submetido a uma sessão de hipnose, né? Ela tem que receber um tratamento. Ela passa por toda uma avaliação, né? Toda feita uma anamnese, uma hipoanamnese, todo um levantamento desse paciente. A terapia, ela, no caso, a hipnose ela é uma técnica, né? É um processo a mais dentro de toda a gama de processos que a gente tem dentro da psicologia. Então, ela é um processo a mais, não é única e exclusivamente a hipnose, né? Vai ter a terapia tradicional, via fala, normalmente, todo o conhecimento da vida do paciente. Eu não posso chegar e aplicar e dizer, não, vamos fazer tal coisa. Eu preciso conhecer esse paciente. Até porque dentro da hipnose condicionativa, eu vou utilizar os conhecimentos desse paciente, né? Eu não posso chegar e dizer para ele que ele vai, a partir de hoje, passar a gostar lá de brócolis, sendo que a criatura não conhece o brócolis, né? Ele não tem essa memória. Então, eu preciso utilizar da memória do paciente para recondicionar ele. Eu preciso me utilizar dos desejos desse paciente para fazer esse recondicionamento. Então, eu tenho que saber quais são os seus desejos, quais são os objetivos dele com a busca, né, do atendimento, com a busca da psicoterapia, com a busca da hipnose. E tem pacientes que não aceitam a hipnose, eles vão por via de terapia normal. Até porque ainda se tem medo da hipnose, porque infelizmente a gente tem muito essa hipnose de palco, que foi muito difundida há muitos anos atrás, que é diferente da hipnose clínica. Sim. Até eu ia te perguntar o seguinte, né, a hipnose utilizada nesses programas de auditório, onde o principal caso é o hipnólogo Fábio Puentes, né, que vive indo em programas como, por exemplo, da Eliana, programa do Raul Gil, enfim, de todos os programas da TV aberta utilizam ele como principal referência, né. Essa hipnose é diferente da utilizada nos consultórios, né? Ela tem um viés mais de entretenimento, Isso. Ao contrário do utilizado nas clínicas, que é para recondicionar a mente humana. Isso. A de palco, ela não é científica, né, Lucas? Essa que a gente trabalha dentro da clínica, esses 3 tipos que eu te falei, são científicos. Hoje essas técnicas estão entrando pela porta da frente da medicina, da área da saúde, até porque está comprovado a sua eficácia via exames, né, foi feito um acompanhamento por neurologistas, por médicos oncologistas, enfim, né, tem uma gama de estudo por trás, o que difere da hipnose de palco. Né? Então ela é mais, eu não sei falar muito bem da hipnose de palco, até porque não conheço muito, mas sei também que através da hipnose de palco tem muito de magia, né, de ilusionismo, alguma coisa desse tipo. Então difere bastante da hipnose clínica, que é uma hipnose científica. E como o profissional que utiliza a hipnose como terapia pode ser identificado, né, a credibilidade desse profissional dos demais hipnólogos? No caso da hipnose condicionativa, no site do Instituto Brasileiro de Hipnologia, lá tem Encontre o Hipnólogo mais próximo de você. Então, lá tem todos os hipnólogos que estão cadastrados, né, que fazem parte do Instituto, e que você, né, pode confiar
para buscar, porque na hipnose você precisa querer o processo e você precisa ter uma confiança muito grande no terapeuta, né? Porque como é que eu vou chegar lá, me entregar para uma pessoa que eu não conheço, né? Então precisa haver essa transferência, essa contra-transferência paciente e terapeuta, né? Então lá no Instituto você acessa o site, lá tem, né, todos os hipnólogos que estão registrados e você vai encontrar o que está mais próximo da sua cidade. Bom, nos cinemas também é muito popular, é muito frequente a utilização de um pêndulo, ou através da fixação do olhar, né, melhor dizendo, a indução do paciente para a hipnose. Isso é real? É utilizado clinicamente? Hoje não se usa tanto o pêndulo, né? Porque na realidade o que a gente utiliza, no caso eu na hipnose condicionativa, eu utilizo normalmente uma pedrinha, um cristal, que é desviar o foco de atenção do paciente. Então eu preciso tirar ele do foco de atenção, eu preciso tirar ele da parte crítica, né, dele. Então ele fica movimentando uma pedrinha, né, um cristal, uma caneta, qualquer objeto que ele fique na mão, eu vou estar desviando essa atenção. No momento que eu desvio essa atenção, a minha fala entra subliminarmente, né, no inconsciente desse paciente. Então o pêndulo hoje já não é tão usado, talvez tenha algum profissional que utilize, né, não desconheço. Nós, na condicionativa, normalmente a gente utiliza um cristal ou qualquer objeto que a gente consiga desviar essa atenção. Bom, a hipnose tem caráter medicinal, ou seja, ele cura enfermidades, por exemplo? Como eu te disse, ela é uma técnica a mais, ela não faz milagres, né? Ela auxilia dentro do processo terapêutico, dentro do processo médico, na odontologia, enfim, várias áreas. Mas ela não faz milagres, né? Então, é uma técnica a mais. A gente pode falar em cura, ela cura tal coisa. A cura vem de dentro. Se eu desejo essa cura, eu me submeto a essa hipnose, né? Talvez eu alcance essa cura. Vai depender muito de quanto o paciente quer esse estado, de quanto ele está buscando isso. É interessante falar sobre a decisão do paciente, né? Porque um dos medos que devem ser analisados por parte dos pacientes é que eles não querem ter encontro ou divulgar algumas memórias indesejáveis. Isso acontece mesmo no momento que ele está em transe hipnótico, o paciente ele passa a divulgar essas memórias, essas lembranças, essas informações indesejáveis. Na hipnose clássica, ele relata, né, essas vivências, essas memórias ao terapeuta. Na hipnose condicionativa não há esse relato, não há a fala. Eu sei que o paciente está em contato com os seus traumas, né, com o seu sofrimento, devido à expressão corporal desse paciente. Ele vai produzir catarse, né? No momento eu vou fazendo a regressão, né? Ano a ano, eu levo esse paciente até a vida intrauterina, né? Depois trago de volta. Então a gente vai regredindo, né, ano a ano. No momento que ele chegou em vivências de trauma, ele vai ter uma expressão corporal, ou ele vai chorar, ou ele vai ter movimento ocular, ele vai ter tremor no corpo, alguma expressão corporal ele vai ter, mudança da cor na face, mudança da expressão facial. Então ele vai tendo alteração corporal. Nessas alterações eu sei que ele está em confronto com um dos seus traumas, né? Parou essa expressão corporal, eu vou passando novamente para outras fases da sua vida. E assim eu vou regredindo. Então ele não fala, ele não tem essa exposição que a hipnose clássica tem. Então por isso que ela é menos sofrido, né? A gente não entra no processo de sofrologia do paciente, então é menos sofrido. E o paciente não precisa ter aquele medo, eu vou ter que falar o que eu vivi. No caso de um estupro, por exemplo, o paciente tem medo de relatar, tem vergonha de relatar, né, a vivência do estupro. Via a hipnose, eu vou conseguir ter acesso a esse trauma sem que o paciente relate, sem que ele fale, né, esse trauma. No momento que ele teve acesso a esse trauma, no momento que ele está buscando esse trauma via hipnose, ele vai ter essa vivência, a energia desse trauma, no momento que ele retorna, não existe mais. Ele vai lembrar, mas não com a intensidade, com a energia que tinha antes. Então a gente tira a energia. É como se na fala, né, dentro do processo terapêutico, o paciente fala várias vezes o trauma
para a gente ir tirando essa energia do trauma, né? Como o paciente não consegue se abrir, ele não consegue relatar esse trauma, e na terapia tradicional a gente iria, né, 2, 3 anos para conseguir fazer esse paciente falar, na hipnose eu consigo tirar essa energia do trauma, já no momento que eu trago ele para a terapia normal, como saiu essa energia, talvez até ele venha conseguir falar normalmente sobre o problema. O paciente ele entra num sono terapêutico, né? E no caso, eu não obrigo o paciente a nada, né? Ele vai estar ali consciente, ele vai estar ouvindo a minha voz, né? Ele vai oscilar entre um relaxamento profundo, relaxamento médio, vai ter momentos que ele não vai ouvir, quando ele está no relaxamento profundo. Então, normalmente ele vai oscilando entre o médio e o profundo. Tudo que for colocado para esse paciente, né, ele tem o livre-arbítrio. Ele vai decidir se aquilo ali serve para ele ou não. Então, muitas vezes a terapia através da hipnose não funciona, por quê? Porque o paciente bloqueou. Não, eu não quero isso para mim, né? Tá bom assim como eu tô. Então, às vezes tem o ganho secundário atrás da doença. A grande maioria das doenças eu tenho o ganho secundário por trás. Eu estou tendo a atenção da família, eu estou tendo o olhar, eu estou tendo o carinho, né? No momento que eu me deparo com aquilo ali, eu posso definir o que eu quero para a minha vida ou não. Eu não estou à mercê do hipnólogo e ele vai poder fazer tudo o que quer comigo. Não. Você está no controle das suas... Tem o livre-arbítrio ali, você vai decidir, bom, isso eu quero, isso eu não quero. Bom, isso quer dizer que a pessoa não tem nenhuma chance da pessoa, do paciente, ficar aprisionado nesse estado? Não. Na hipnose condicionativa, não. Porque é um sono terapêutico. Vamos usar uma brincadeirinha. Digamos que você está num estado hipnótico, né? E eu venho a ter um mal súbito durante a aplicação da hipnose em você. Desmaiei ou vim a falecer durante o processo de hipnose. O cara não vai mais sair do processo de hipnose? Vai, porque ele está no sono terapêutico. No momento que ele vai, como ele não está mais ouvindo a minha voz, ele vai entrar no sono normal, porque através do timbre da minha voz, de como eu estou utilizando a minha voz, a frequência, né, da voz, eu vou controlando esse sono do paciente, né, entre o sono terapêutico e o sono normal. Então, eu vou tendo esse controle. No momento que ele não ouviu mais a minha voz, né, ele vai entrar no sono normal. Ele vai dormir o tempo de sono que ele está necessitando e vai acordar normalmente. Então, ele não fica preso no processo de hipnose. Isso na hipnose condicionativa é assim. Perfeito. Acho que já desvendamos, então, os principais fatos, né, mistérios da hipnose condicionativa. Tudo isso e muito mais tem no blog. Tem no blog, joselanegarcia.blogspot.com. Ok. E qualquer detalhes a mais tem no site do Instituto de Hipnologia também. Quem estiver interessado em fazer o curso, né, é bastante interessante para todas as áreas da saúde, né. No curso que eu fiz tinha bastante médicos, odontólogos, enfim, porque se usa bastante para analgesia. Então a parte da odontologia é bastante interessante para aquele paciente que, né, não pode tem problema com anestesia, o paciente que tem medo do dentista, tudo isso é trabalhado via hipnose. Ok, Joselane, algo mais agradecendo a sua participação na nossa Sala de Estar? Eu agradeço, né, o privilégio de estar aqui, de ter sido convidada e estou à disposição. Ok, muito obrigado. Obrigada. Então, Sala de Estar de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Até lá!